hoje a gente vai ver uma parte da fisicoquímica bastante interessante, chamada produto de solubilidade. Produto, vou colocar direitinho, né? Produto de solubilidade. Ok. Bom, deixa eu ligar minha câmera aqui, senão algumas coisas eu vou ter que falar. E o gestual, às vezes, vai falar mais do que... Olha só, a gente, no ensino médio, aprende que existem algumas substâncias que são insolúveis em água, certo? Então, a gente acha que se jogar aquilo em água, a substância não vai dissolver, mas assim, não vai dissolver nada dela, certo? Então, por exemplo, se eu jogar óleo em água, tá? Joguei o óleo na água. O óleo não dissolve em água, né? Todo mundo sabe disso. Então, por exemplo, quando existe um derramamento de petróleo, por exemplo, no mar, por que a gente fica tão preocupado com o dano ambiental? Por que a gente fica tão preocupado com aquele vazamento? Se o óleo não mistura com a água e a gente pode separar aquilo lá por decantação, por exemplo, certo? Por que a gente fica tão preocupado? Então, esse é o assunto que a gente vai tratar hoje, tá? Não necessariamente voltado para essa parte do óleo, né, dos lipídios, mas para uma parte, mais para a parte salina, tá, do negócio. Então é assim, ó. Eu não sei se vocês já ouviram falar que uma gota de água, perdão, uma gota de óleo contamina 1 metro cúbico de água. Aí você fala, poxa vida, se o óleo não dissolve em água, como que contamina? Aí é que tá. Não é que não dissolve. É que dissolve tão pouco que a gente não percebe. Certo? E esse pouco que dissolve já é o suficiente para saturar uma quantidade de água. E nós vamos tratar especificamente do solvente água. Nós não vamos tratar de outro solvente, tá? Não vamos tratar de etanol, de éter, solvente orgânico, nenhum. Só água. Então, assim, o que aconteceu ali foi que daquela gotinha de óleo, uma parte muito pequena dissolveu e saturou aquele 1 metro cúbico de água. E aí nós criamos um equilíbrio químico, que é a parte que não está dissolvida com a parte que está dissolvida. Certo? Pode dissolver, gente, às vezes, eu vou dar uma... Só para vocês terem uma ideia, nós temos substâncias que dissolvem na ordem de 10 a menos 52. 10 a menos 52 é 0, tem 51 zeros e o número 1 no final. Então, imagine, você fala assim, poxa, o que isso tem de diferente de zero? É igual ganhar na Mega Sena, né? O que ganhou? Se você for ver matematicamente, a chance que você tem de ganhar na Mega Sena é zero. É 0,0000, tem um monte de zeros e um número 2 no final. Certo? É uma porcentagem tão pequena que é nula. Então, por isso que às vezes os caras falam, vou fazer minha fezinha, porque assim, o fato do cara jogar e não jogar assim, ir lá fazer o jogo, assim, apostando que vai ganhar, é a fé, porque matematicamente a chance dele é zero. Certo? É como se você fosse fazer uma cirurgia, ó, a chance de você, vamos colocar assim, de você sobreviver é de 0,000000002%. Pô, então a chance se a chance de sobreviver é isso, eu estou indo direto para a cova, certo?
Então, assim, existe essa parte matemática e, como eu falei, a fezinha na Mega Sena. Na química, o problema não é um problema, né? Na química, o grande barato é o seguinte, que algumas substâncias, elas dissolvem muito pouco e elas estabelecem, às vezes, equilíbrios que podem ser, vamos colocar assim, nos casos atuais, quando nós vamos visitar cavernas, por exemplo, os espeleotemas são exemplos disso. Fazem construções, certo? Estalactites, estalagmites e daí por diante. E aquilo ali é por causa de um equilíbrio entre um sal que dissolve muito pouco em água, tá? E a parte iônica dele, no caso, então, e a parte salina dele, aquela parte que não dissolve em água, tá? Às vezes, alguns íons apenas dissolvidos, né, podem ser a diferença entre a vida e a morte. Tá? Íon bário, por exemplo, se você tiver uma quantidade dele levemente acima da máxima permitida, ou perto da máxima permitida, já é possível que a pessoa faleça. Então, é um equilíbrio muito tênue, ele é muito sutil, tá? Nós não percebemos. Nós achamos que, tipo, ele tá do jeitinho que tá, então não está acontecendo nada ali dentro. E o negócio é bem dinâmico. Esse é o produto de solubilidade. Então, daí vem um ditadozinho que diz assim, ó, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Você consegue dissolver uma rocha? Consegue. É tudo de uma vez? Não, às vezes pode levar milhões de anos, mas se o sal que tiver ali dissolver um pouquinho por vez, e aquele pouquinho que seja desprezível momentaneamente, uma hora esse desprezível vai tornar-se, vamos colocar assim, notável, porque você vai ver a ação daquele pouquinho, de pouquinho em pouquinho, né, daqueles milhões de anos, a ação que a água teve sobre aquela substância, sobre a solubilidade daquela substância. Tá? Então, eu vou começar com vocês aqui falando da parte iônica e da parte salina. Então, esse produto de solubilidade, nós vamos trabalhar com, então, água, tá? Solubilidade em água, não solvente, ou nenhum outro tipo de solvente. E aqui nós vamos trabalhar com sais pouco solúveis, tá bom? E nós vamos aprender a calcular uma outra constante, no caso, a nossa última constante, que é a constante do produto de solubilidade. Essa daqui, tá? Então, o que nós vamos imaginar agora? Nós vamos imaginar o seguinte. Existe um medicamento não, na realidade é um contraste, utilizado em... apaguei sem querer. É um contraste utilizado em exame de radiografia do trato do sistema digestório, tá? Esse sal ele é chamado sulfato de bário. O medicamento é chamado Celobar, tá? Então, olha o que vai acontecer aqui, ó. Quando a gente joga o sulfato de bário em água, olha só, esse é o sulfato de bário, tá? Quando a gente joga o cara em água, pessoal, ele não dissolve. Vocês vão olhar aí, se vocês perceberem aí, nós temos aqui embaixo, ó, onde eu estou achurando aí, tá? A parte sólida, ou seja, você vai ver um pó branco lá no fundo do recipiente, e nós temos aqui a parte sobrenadante, essa parte que fica aqui em cima é chamada de sobrenadante, que é justamente a parte que vai ser saturada por aquele pouquinho do sal que conseguir dissolver. Então, quando você joga, você fala assim, eu joguei em água, o sal não dissolveu, então ele é insolúvel. Qual é a primeira coisa que a gente pensa? Se não é solúvel em água, não tem nada nesse espaço aqui, ó, a não ser água. E é esse o nosso erro. Tá? Por quê? Porque apesar de você jogar esse cara aqui, ó, em água, e ele não dissolver na sua grande parte, uma parte muito pequena dele vai dissolver. Vai formar o íon bário 2+, aquoso, e o íon sulfato. Nesse caso aqui, né, aquoso também.
certo? Então, aqui, ó, eu vou ter um pouquinho de nada de íons bário, ó, nessa parte sobrenadante, e um pouquinho de nada de íons sulfato, ambos aqui aquosos. E, não sei se vocês repararam, ou lembram do meu comentário, eu falei que ele estabelece um equilíbrio entre o que está dissolvido e o que não está dissolvido. Esse equilíbrio aqui, ó, funciona assim, ó. Quando essa parte aqui de cima, o sobrenadante, satura com os íons, se uma partícula quiser dissolver, uma partícula vai ter que precipitar. Então, agora, nós temos ali em cima daquelas nossas flechinhas, as velocidades de a direta dissolução ou dissociação, porque é um sal, não esqueçam disso, e a setinha da inversa é a de precipitação. Ok? Um exemplo muito fácil da gente ver no nosso dia a dia, né, e que causa também muito problema, muita coisa, é chato ter isso, é o cálculo renal, é a pedra no rim. É um sal, tá? E isso aí fica uma dica principalmente para as mulheres, né, que depois de uma certa idade, normalmente após ali os 35 anos mais ou menos, começam a sofrer uma variação hormonal que faz com que ela perca muito cálcio, né? E se esse cálcio unir com íons fosfato, também presentes no nosso organismo, ele forma um sal pouco solúvel, igual esse BaSO4 aqui que vocês estão vendo, só que no caso é o fosfato de cálcio. Quando ele chega no rim, uma parte dele, ou seja, uma grande parte dele, não quer ficar dissolvida. Então lá ele forma um equilíbrio, igual esse que vocês estão vendo aí. Depois eu vou passar o do fosfato de cálcio para vocês, tá? Tem inclusive na lista de exercícios que eu mandei. E ali, como a maior parte não dissolve, ela vai acumulando. Ela vai acumulando. Então essa parte não solúvel acumula até virar a pedra no rim, até virar o tal do cálculo renal. É um exemplo de produto de solubilidade. Certo? Então, quando esse equilíbrio aqui ele é estabelecido, ó, nós temos uma solução. Primeiro, é um sistema heterogêneo, certo? Eu tenho a parte aquosa, sobrenadante, e a parte sólida. E aqui, na parte, a parte aquosa, ela está saturada pelos íons produzidos por essa própria substância aqui. Ok? E aí eu posso calcular aqui a constante do produto de solubilidade. Mas aí a gente volta lá na nossa primeira aula de KC e KP e nós vamos lembrar o seguinte, que no KC entram apenas líquidos e gases. Nós estamos vendo aqui solubilidade. Existem sistemas gasosos, onde a gente pode calcular a constante de dissociação? Tem, existe. Só que nós vamos esquecer esse cara aqui, ó. Tira o gás. Então, só a parte líquida, que é aquela que gera concentração molar, junto com a parte salina dissolvida, que vai entrar nessa constante aqui. Então, nesse caso aqui, o BaSO4, ó, ele não entra na constante. Por quê? Porque ele é sólido. Então, aqui a constante do produto de solubilidade vai ser o Ba2+, elevado a 1, certo? Porque o coeficiente dele aqui é 1, então você eleva isso aqui a 1. Mesma coisa para o sulfato, ó, vezes o íon sulfato, também elevado a 1. Essa aqui é a constante do produto de solubilidade. Então, por exemplo, comparadas substâncias de mesmo número de íons formados, exemplo, aqui ó, eu formei 2 íons, um cátion e um ânion. Se eu comparar com uma outra que também forma um cátion e um ânion,
Quanto maior for o coeficiente, o produto de solubilidade, mais solúvel é o sal. Por quê? Porque, quando eu jogo em água, eu formo muitos desses íons aqui, ó. Se o KPS é alto, significa que essas concentrações de íons aqui são altas. E isso dá um KPS alto. Se o KPS for muito baixo, significa que a concentração desses íons aqui é muito baixa. Mas o que a gente precisa sempre ter em mente é que nós precisamos ter os mesmos parâmetros comparativos. Então, por exemplo, se aqui eu tenho um cátion e um ânion, eu tenho que comparar com outro sal que, em solução, forneça um cátion e um ânion. Ok? Ele forneceu um cátion e 2 ânions. Então, eu tenho que comparar com outro com um cátion e 2 ânions. Só assim eu consigo falar se o KPS tem a ver, está diretamente relacionada com a solubilidade. Há substâncias, por exemplo, que você pega um KPS extremamente baixo e o outro um pouco mais alto, e aquele que tem o KPS bem mais baixo, ele é mais solúvel em água do que o que tem o KPS um pouquinho maior. Ou seja, é praticamente a inversão do conceito, né? Então, por isso que eu estou falando, a gente precisa ver sempre, ó, o número de íons que ele forma em solução. Tá? Bom, esse cara aqui, como eu estava falando no começo, ele é utilizado para fazer radiografia do sistema digestório. Então, você pega uma suspensão, é heterogêneo, você pega uma suspensão, agita, uma meia hora, 40 minutos antes de você fazer a radiografia, você toma essa suspensão de sulfato de bário. E o sulfato de bário, por não dissolver, ou seja, por dissolver muito pouco, ele vai impregnar todo o nosso sistema digestório, e aí quando o cara bate a radiografia, sai o seu sistema digestório inteirinho, certo? Até o intestino grosso na radiografia. Aí o cara pode até, dependendo do equipamento que ele está trabalhando, colorir aquela imagem, tá? Só que esse cara aqui, ele só para você ter uma ideia, ter uma noção do íon bário, como ele é perigoso, esse cara, ele é preparado junto com uma solução, ele é dissolvido numa solução de sulfato de potássio. Só que o sulfato de potássio é muito solúvel em água. Então, é esse cara aqui, ó. Então, eu dissolvi esse numa solução desse. Se vocês notarem aqui, ó, tá vendo esse íon sulfato aqui? Ele é o mesmo, certo? Tanto no sulfato de potássio quanto no sulfato de bário. Então, o que vai acontecer aqui? Quando eu dissolvi no sulfato de potássio, eu aumentei a quantidade de íons sulfato. E pelo princípio de Le Chatelier, vocês sabem que quando a gente aumenta a concentração de um lado, o equilíbrio desloca para o lado oposto. E para eu deslocar o equilíbrio para o lado oposto, eu vou formar mais sólido. No deslocamento, eu usei íon bário, eu diminuí a concentração de íon bário nesse deslocamento do equilíbrio. Ou seja, eu tirando o íon bário da solução, eu garanto a segurança do cara que tomou. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar isso aí e vai tomar. Ok. Lá no Nordeste, aí eu não me lembro ao certo em qual cidade, algumas pessoas saíram para fazer o exame, né, essa radiografia, né, um exame de rotina, e aí acabaram morrendo. E foram descobrir o motivo. O motivo era o quê? O medicamento que ela tomou, ou seja, o contraste que a pessoa tomou, que estava contaminado com carbonato de bário. O carbonato de bário, pessoal, no pH estomacal, ele é levemente mais solúvel do que o sulfato de bário. O que aconteceu então? Quando o cara ingeriu, aquela contaminação do carbonato liberou mais íons bário para o organismo dele. Esses íons bário em excesso, entre aspas, né, foram absorvidos, e quando eles foram absorvidos, causaram uma série de problemas fisiológicos, que aqui não cabe a gente ficar comentando, e as pessoas acabaram morrendo.
Então, olha só, é um medicamento seguro, tá? Feito sem contaminação, claro, né? Feito da maneira como eu falei para vocês, mas que ele dissolve tão pouco, tão pouco, tão pouco, que esse tão pouco, se não for cuidado com muito carinho, ele pode matar uma pessoa. Então, essa é a parte, não, eu digo assim, eu ia falar a parte, a graça do negócio. Não, graça não, na realidade é a parte interessante disso tudo, tá? É algo que você está trabalhando com algo que você está vendo na solução ali, ou seja, que não dissolveu, mas uma pequena parte dinâmica daquilo que não dissolveu ali, entre o que não dissolveu e a parte aquosa, essa parte dinâmica é que oferece para a gente uma série de vantagens em determinados setores. Outra coisa importante, vamos supor, bicarbonato de cálcio, ou carbonato de cálcio em caldeiras. Tá? Vamos supor que numa indústria cervejeira, o cara acendeu a caldeira e a água da caldeira estava contaminada com carbonato de cálcio. O carbonato de cálcio ele é pouco solúvel em água. Aí o que pode acontecer? Ele pode criar uma incrustação nos tubos da caldeira, aumenta a rigidez, lá você tem uma variação de temperatura, que ele liga a caldeira, né, acende a caldeira, né, apaga a caldeira, enfim. E ali, nesse ponto onde teve o acúmulo do sal, pode sofrer um trinco, né? Pode vazar a água da caldeira e ocasionar até uma explosão. Então isso, no nosso dia a dia, é uma coisa comum, como eu falei, o cálculo renal e daí por diante. Tá? E a constante, ela norteia a gente, dizendo assim, ó, dependendo do número de íons, você fala assim, bom, esse cara aqui dissolve bem em água, eu posso trabalhar nessas condições, ou esse cara dissolve muito pouco em água, eu não consigo trabalhar com ele. Vou precisar aumentar a solubilidade, ou em alguns casos, vou precisar precipitar esse cara. Imaginem, por exemplo, que você tem uma água contaminada com... vamos lá, a barragem de rejeitos, tá? Tipo a de Brumadinho, a de Mariana, né, que rompeu também. Lá nós temos muitos metais, certo? Naqueles rejeitos, que ficam na água, certo? Alguns ficam dissolvidos em água. Se nós quisermos tratar a água, nós podemos remover utilizando esse KPS. A gente pega, trabalha com o KPS, depois nós vamos ver nos exercícios, a gente trabalha com o produto de solubilidade e adiciona uma substância que vai interagir com esse íon, certo? Fazendo com que ele dissolva muito pouco. Aí ele vai para o fundo, certo? Faz o equilíbrio que vocês, parecido com esse que vocês estão vendo na tela, e nesse equilíbrio, às vezes a concentração de metal, do íon metálico que ficou em água, já é o suficiente, por exemplo, para você poder consumir a água. Usar a água, por exemplo, para fazer irrigação, enfim. Nós temos muitos usos disso. Tá? A indústria produziu um efluente com metais pesados. Vamos tirar os metais pesados. A gente trabalha com KPS. Vamos adicionar uma base, então, essa base ela é pouco solúvel, vamos ver no pH ali do sistema quanto que é o KPS do cara, então nesse KPS a concentração que fica bate com a da legislação ambiental, beleza, então a gente vai precipitar assim e já pode mandar o sobrenadante ou a água para o rio, tá certo? Então esse é o intuito da constante do produto de solubilidade, avaliar se você pode precipitar alguém, se você pode solubilizar alguém, ou se você pode trabalhar normalmente com a substância sem se preocupar com aquilo que ficou dissolvido. Tá? Então, agora, o que nós vamos fazer? Eu vou pegar aquela lista de exercício com vocês e eu vou mostrar para vocês. Antes disso, vocês lembram como que a gente faz isso aqui, ó? Não esse montoeiro de seta que eu coloquei aqui, ó. Vocês lembram como que a gente faz essa dissociação salina aqui, ó? Igual que eu fiz aqui embaixo, ó.
o K2SO4, 2K+, mais SO4, 2 menos. Isso aqui, gente, é extremamente importante, tá? Quer ver? Eu vou colocar aqui, ó, o cálculo renal, ó, CA3. Tem dois tipos de cálculo renal, tá? Tem o por fosfato de cálcio, que é esse que eu estou colocando aqui, que é uma pedrinha escura e parece cheia de espinho. E tem o do oxalato. O oxalato aí, no caso, é um íon formado no nosso próprio metabolismo, que junto com o cálcio para no rim também. E alguns bicarbonatos de cálcio também, ou bicarbonato de cálcio, perdão, ele para na vesícula. Então, você pode ter cálculo na vesícula por bicarbonato de cálcio. Então, por exemplo, se você toma muita bebida gaseificada, água com gás, refrigerante, etc., você tem que tomar um certo cuidado, porque o íon bicarbonato formado junto com o cálcio pode chegar lá na sua vesícula, né, começar a formar um cálculozinho e aí causa uma dor meio chatinha. Aí é perigoso até você ter que tirar a vesícula, tá? Então vamos lá. Volta aqui para o fosfato. Ó. Como que nós vamos dissociar esse cara aqui? Não sei se vocês se recordam da ligação iônica. Não precisa anotar isso aqui, não. Ó, para quem estiver anotando, claro. Ó, eu tenho, por exemplo, o cálcio, que ele está lá na coluna 2A da tabela periódica, ou 2, né? E ele forma, portanto, por estar na coluna 2, cátions 2+. E eu uni com o íon cloreto, veio lá do HCl, que é 1-. Lembram disso? A gente estava no presencial quando viu isso aqui ainda, ó. A gente cruza as cargas, e aqui, por exemplo, eu vou formar o CaCl2. Então, ó, eu formei um sal. Ok? O que nós queremos agora é justamente o contrário. Eu não quero formar o sal, eu quero dissociar, eu quero dissolver o sal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 2 que está aqui no pezinho do cara, ó, volto lá para cima do cálcio com carga positiva. Então, vai voltar para lá 2+. Sempre primeiro o cátion, ok? E esse 3, ele vai lá para cima do fosfato com carga negativa. Ok? Então, vamos lá. Eu vou formar aqui o íon cálcio 2+, cálcio 2+, aquoso, com o íon PO4, 3-, também aquoso. Mas não basta só a gente fazer essa troca iônica, essa troca de subir, né? Os números como as cargas dos caras. Nós precisamos balancear também, mesmo porque aqui, ó, não sei se vocês se recordam, está elevado a 1 e aqui é elevado a 1 porque os balanceamentos aqui são 1 e 1. Se aqui, por exemplo, na frente do bário fosse 2, aqui em cima seria ao quadrado. Certo? A gente sempre eleva ao coeficiente estequiométrico. Tá? Então, vamos lá. Aqui eu tenho 3 íons cálcio. Então, eu vou colocar o 3 na frente do cálcio. E aqui eu tenho 2 íons fosfato. Então, eu vou colocar o 2 na frente do íon fosfato. Se eu quiser encontrar, por exemplo, a equação do KPS para esse cara aqui, eu vou fazer a concentração do íon cálcio 2+ elevada ao cubo, vezes a concentração do íon fosfato elevada ao quadrado. Tá? É válida a regrinha de solubilidade de sais, quando ele fala assim, olha, cloretos, brometos e iodetos são solúveis, exceto prata, chumbo 2+, mercúrio 2+, e cobre 1+. É válida essa regrinha? É, para você ter mais ou menos noção de quem vai dissolver mais ou menos em água. Tá? Agora, não que necessariamente você, nesse caso aqui, você tenha que saber toda aquela tabela de solubilidade de sais. Normalmente, o que os exercícios de KPS fazem é assim, eles te dão a solubilidade para você calcular o KPS,
Ou eles te dão o KPS, para você calcular quanto do cara conseguiu ficar dissolvido, ou você tem lá, igual eu falei da gente tirar o metal, os metais da água. Você tem um metal na água. Naquela temperatura, você sabe que o KPS, por exemplo, do hidróxido do metal é X. Você vai saber, através do cálculo do KPS, da concentração do metal, quanto você precisa do íon hidróxido para precipitar aquele metal. Então, são essas três possibilidades de cálculo para KPS. Ok? Então, ele dá a solubilidade e você acha o KPS. Ele te dá o KPS, você acha a solubilidade. E ele te dá a concentração de um dos caras para você achar do outro. Tá? Em função do KPS, claro. Se ele não te der o KPS, aí a bola de cristal não vai funcionar. Ok? Então, gente, nós aqui nesses casos aqui, por exemplo, quer ver? Vou dar um outro aqui, ó. Só para vocês entenderem. Ó, nós temos uma substância química que, inclusive, ela vai no creme dental, alguns cremes dentais, que é esse cara aqui, ó, a fluorita. Certo? Que é o fluoreto de cálcio. O que nós fazemos aqui? Mesma coisa que nós fizemos ali em cima, ó. Deixa eu ver. Eu pego esse 2. Ah, uma coisa que eu não comentei ali em cima e vou comentar agora. Esse 4, ó, esse 4 que está no pé do oxigênio, o número que vai no pé do oxigênio, pessoal, nunca sobe para o cátion, a não ser que seja um óxido e assim mesmo, às vezes não sobe o número que está no pé do oxigênio, tá? Então, muito cuidado. Quando eu falo que aqui eu tenho K2SO4, ó, se o SO4, o íon com o oxigênio, está sem o parênteses, é porque tem um parênteses aqui, ó, imaginário, e tem o número 1 fora. É esse 1 que sobe lá para o potássio. Olha ele aqui, ó. Ok? O número que está no pé do oxigênio, você não mexe, você não sobe para lado nenhum, você não desce, você não faz nada. Você deixa o cara quieto no lugar dele. Malemar ele vai servir para balancear depois. Tá? Então, no caso da fluorita aqui, ó, como eu não tenho oxigênio junto com o flúor, eu subo o 2 para o cálcio e subo o 1 para o fluoreto. Então, fica ó, o cálcio 2 mais aquoso mais o íon fluoreto aquoso. No pé do cálcio tem o número 1, então aqui fica o número 1. No pé do flúor eu tenho o número 2, então eu multiplico o flúor por 2 aqui. Se eu quiser achar o KPS desse cara aqui, eu vou fazer o cálcio 2 mais vezes o fluoreto ao quadrado. Ok? E aqui também segue toda a regra estequiométrica. Por exemplo, ó, aqui no... perdão. Aqui em cima. Quanto que eu dissolvi, por exemplo, do fosfato de cálcio? Ah, eu dissolvi X. X porque eu não sei quanto eu dissolvi. Tá, mas a quantidade de cálcio que é formada é o triplo da quantidade desse cara que dissolveu. Então, o número que vem aqui é o triplo do que está aqui. 3x. Olha a estequiometria. A quantidade de fosfato formada é o dobro da quantidade desse que dissolveu. Então, o número que vem aqui é o dobro do que está aqui. 2x. Ok? A estequiometria ela é válida, né? A química é uma coisa só. Se você está falando de molécula, íon, etc., a gente pode dar em qualquer parte da fisicoquímica, a estequiometria ela vai valer. Tá? Mesmo porque fisicoquímica sem estequiometria não existe. Ok? Então, esse cara aqui é o da fluorita. Quer ver o que acontece nos espelhotemas? Espelhotema é o estalactite, estalagmite nas cavernas. Ó. É esse equilíbrio aqui. Ó. É o carbonato de cálcio, ou calcário, que forma os íons cálcio, aquoso, e o íon carbonato, aquoso. E aqui uma coisa para se lembrar também. A parte de ácidos e ácidos
principalmente, que é o que vai fornecer o ânion, precisa estar na ponta da língua. Por quê? Porque, notem, aqui eu não posso subir o 3 do oxigênio aqui, ó. O CO3. Esse 3 não sobe para cá. Certo? E esse cara aqui, se eu subisse, eu iria subir o 1. O que nós não podemos esquecer é que íons com mesma carga, mesma carga não, mesmo valor modular de carga, ó, 2 e 2, só que opostas, né, aqui mais e aqui menos, a gente pode simplificar esse cara aqui e descer apenas o 1 e o 1. Tá? Então a gente também não pode esquecer das cargas dos ânions. Elas são extremamente importantes. Nesse caso aqui, ó, esse carbonato de cálcio dissolve muito pouco. Então, naquela gotinha de água que está caindo pelo espeleotema, uma parte do carbonato de cálcio, ou a maior parte dele, vai ficar sem dissolver, gruda no espeleotema, e o que cai junto com a água, com a gotinha de água, é uma quantidade de cálcio e carbonato extremamente pequena, que vai cair do espeleotema. Se bater no chão e tiver um pouquinho de sal lá, onde possa ser estabelecido esse equilíbrio, ele começa a formar o espeleotema, então uma estalagmite do chão, né? Estalactite, teto, chão, estalagmite, chão, teto. A direção, né? Estalactite, estalagmite. Ok? Então aqui a gente pode fazer o KPS também, ó, que vai ser a concentração do cálcio elevado a 1 vezes a concentração do carbonato. Certo? Aí você fala, mas nesse caso aqui é 1 para 1 os íons. Sim, mas às vezes o balanceamento ele vem em função da carga, né? Olha aqui, ó. Esse 2 é a carga do cálcio, mas é o coeficiente estequiométrico do fluoreto. Então a gente precisa saber quando vai ser 1 para 1, quando vai ser 2 para 1, quando vai ser 1 para 2, quando vai ser 3 para 3, 2 para 2, 2 para 3, igual nós vimos no fosfato de cálcio e daí por diante. Tá? Existem aqueles que são as figurinhas carimbadas dos vestibulares, tá? Um deles está aqui em cima, sulfato de bário. Outro está aqui, fosfato de cálcio. Outro está aqui, fluorita ou fluoreto de cálcio. Outro está aqui, carbonato de cálcio. E vou passar mais um para vocês, que esse aqui também é extremamente cobrado, que é o cloreto de prata. Aquoso. E aqui o Cl menos aquoso. E aí, se nós quisermos fazer o KPS, nós vamos fazer a concentração do Ag mais vezes a concentração do Cl menos. Ambos elevados a 1, certo? Porque os coeficientes são 1. Então, essas aqui, ó, são as cartinhas marcadas dos vestibulares. Ó. Isso que vocês estão vendo aqui é um resumo daquilo que vocês vão encontrar de KPS nos vestibulares. Sulfato de bário, pode ter carbonato de bário também, mas é pouco cobrado. Tá? Fosfato de cálcio, fluoreto de cálcio, carbonato de cálcio e cloreto de prata. Tá? Aqui, junte-se aqui ao carbonato de cálcio, também o bicarbonato de cálcio. Olha a diferença da fórmula. Ó. HCO3, 2. Esse é o bicarbonato de cálcio. É esse cara aqui, ó, que para na vesícula e dá o cálculo de vesícula, né? Ou seja, pedra na vesícula, que às vezes precisa até tirar a vesícula fora. Tá?